Estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui no Hoje Mais Notícias. E olha, ele está viajando por todas as seccionais do estado de Mato Grosso do Sul, porque ele está concorrendo ao ABMS. Eu estou aqui do meu lado com o candidato Lucas Rosa, advogado, para falar um pouco como é que está a campanha aqui no estado. Bom dia, seja bem-vindo. Como é que está a campanha? Paulo Renato, bom dia a todos os que nos assistem. Estamos andando muito, levando a nossa mensagem para toda a advocacia, uma mensagem de fé e de esperança para restaurar a OAB-MS, que hoje sofre muito. Bom, a gente está falando em restaurar a OAB-MS, estamos falando hoje em quantos advogados do Mato Grosso do Sul e aproximadamente quantos estão aptos a poder participar dessa campanha, a poder votar. São quase 20 mil advogados, 42% dos advogados não estão aptos a votar hoje, porque estão inadimplentes, não pagaram anuidade. E esse é um dado alarmante, porque obviamente revela que não é apenas dificuldade financeira, é grau elevado de insatisfação com a OAB. O advogado hoje não se sente mais representado e protegido pela OAB, então não tem mais interesse em estar em dia com ela. 11.400 votantes mais ou menos, cerca de 9 mil advogados não votarão. E esse dado é escandaloso praticamente. A gestão atual, o presidente atual que tenta uma reeleição não está preocupado em entender o que está acontecendo, o que leva a esses dados. E essa é uma preocupação que nós temos. Nós vamos buscar trazer todos esses 9 mil advogados para dentro de novo da OAB. Lucas, você carrega renovação OAB de todos. Por quê? Renovação porque o grupo que está no poder hoje está há 10 anos, quase 11 anos. E o projeto de poder deles é que 2 pessoas apenas presidam a OAB-MS ao longo de 12 anos. 2 pessoas por 12 anos, isso não faz sentido algum. A própria diretoria atual, que trabalha muito pelo seu presidente, que é leal a ele, que trabalha bastante, não teve espaço político e o devido reconhecimento para poder se colocar como presidente. Vários diretores, o presidente atual ele quer manter o poder só para si, não dá espaço político para a participação de outras pessoas. Então é necessário uma alternância de poder. Essa OAB de todos chega para o interior do estado também, para as demais seccionais. Concretamente, com atos concretos. A gestão atual tem dito, eles usam um linguajar até como se fosse cinematográfico, que foram ao interior em quilômetros, o equivalente a 1 ou 2 voltas na terra, um negócio mais ou menos assim. Isso é muito bonito para o discurso, mas concretamente o interior tem reclamado que está abandonado, que não está tendo acesso a vários serviços da OAB e nem participa das comissões da seccional. Quais as medidas concretas que nós já implementamos na nossa caminhada? Primeiro, na própria montagem da chapa. A nossa vice-presidente, doutora Thalita Peixoto, uma jovem advogada de Dourados. A nossa secretária-geral adjunta, doutora Janaína Pouso, de Corumbá. E vários outros representantes do interior. Eu tenho aqui hoje, e me honram muito nessa caminhada, a doutora Roseli Queiroz e a Simone Ferreira, 2 advogadas de Três Lagoas, 2 conselheiras que representarão o interior do estado, especificamente Três Lagoas. Mas avançamos mais nisso. Nós temos um projeto, e será implementado no dia da posse, que obriga que as comissões da seccional só possam abrir suas reuniões se estiver aberto um link para participação online, telepresencial dos advogados do interior. Hoje, isso é da conveniência do presidente de cada comissão da OAB. Não é uma obrigação, pois na nossa gestão se tornará uma obrigação. E mais ainda, nesse assunto de participação do interior nas comissões, todo advogado do interior que quiser participar vai manifestar esse desejo na própria reunião telepresencial da qual ele estiver participando. E a documentação necessária para ele ingressar, o pedido, a viabilização burocrática disso, vai caber ao presidente da comissão e não ao próprio advogado que quer participar. Outro exemplo, as subseções do interior. Na nossa gestão, as subseções do interior, as diretorias que apoiaram chapa da gestão atual, não vão ter tratamento diferenciado. E não vão sentir uma necessidade, um receio de alguma forma mais adiante, apoiar a nossa chapa mais adiante, quando chegar o momento da eleição. Não vai haver tratamento diferenciado por questão política, até porque nas cidades onde tem chapa única, como é Três Lagoas, o advogado local não precisa votar numa chapa que é apoiada pela chapa única. Longe disso, muitas vezes a chapa local, ou o diretor, o presidente da chapa local, apoia a chapa da seccional com receio de sofrer algum tipo de represália política. Porque quem está aqui em Três Lagoas, administrando a OAB local, precisa do presidente de lá para trazer recursos. Mas isso acontece no meio dos advogados também? Isso acontece.
Hoje, os presidentes das subseções dependem exclusivamente, totalmente, integralmente do presidente da OAB-MS para manter a sua estrutura aqui. Para contratar ou para demitir um funcionário. Para comprar os utensílios básicos para a manutenção de uma sala no fórum, por exemplo, café, água, copo descartável, tudo isso. Não tem autonomia propriamente dita nem para essas questões mais do dia a dia, mais corriqueiras. Todo tipo de recurso, todo tipo de apoio que é passado da seccional para a subseção depende única e exclusivamente, Paulo, da conveniência do presidente de plantão. Isso está errado. E como você avalia a seccional Três Lagoas aqui, hoje, com essa atual gestão? A seccional de Três Lagoas, como todas as outras seccionais, tem alguma dificuldade por falta de independência para defender verdadeiramente os interesses locais. Correto. E a nossa busca é por fortalecer a advocacia toda do interior, todas as subseções, para conseguirem exercer a contento essa liderança. Hoje, essa é uma realidade. Nós temos aqui chapa local hoje, que é única, chapa única, que tem essa necessidade de se aproximar de alguma forma da gestão. É com isso que nós queremos administrar diferente, não fazer. E mais, historicamente também, Paulo, na OAB, houve disputa, houve debate, houve democracia. Esse movimento de chapa única, de alguma forma, é a dificuldade que as pessoas têm, das pessoas que não concordam, de montar um time que vá para o debate. E algumas vezes, até receio. Por que eu estou te dizendo isso? Porque aqui nós estamos há 12 anos, né? E agora uma chapa única, nós não tínhamos visto isso ainda, né? Estou perguntando aqui, olhando para os advogados que estão aqui do meu lado, justamente porque é uma coisa nova, né, aqui para Três Lagoas. Né? Nisso, Paulo, você me leva a te trazer o motivo da minha caminhada. Ser candidato a presidente da OAB, para mim, não é uma grande oportunidade. É uma necessidade. Eu tenho 36 anos de idade, tenho 14 anos de advocacia, sou casado há 5 anos e pai de 4 filhos. Para mim, importa muito, para mim que dependo, que sobrevivo da advocacia, que é minha única fonte de renda, importa muito para mim como vai estar a advocacia daqui 5, 10, 15, 20 anos. E hoje é um estado de degradação geral. Eu vejo em muitos dos meus colegas um sentimento que condiz com a realidade, infelizmente, de que está largado, sem uma retaguarda da OAB. E esses colegas, ao mesmo tempo, de alguma forma, entendem que é muito difícil mudar esse cenário, que não adianta, não tem o que fazer. É uma irresignação que se torna uma resignação, a pessoa para de agir. A nossa candidatura despertou esses colegas para isso, e hoje nós já viramos esse jogo, nós vamos vencer essa eleição e estamos mostrando para a advocacia que, por mais que seja difícil, não podemos deixar de lutar. Eu digo assim, se minha cabeça está na boca do leão, eu vou morrer lutando. E com esse espírito, nós iniciamos essa campanha, essa caminhada, e revertemos todo esse cenário. E hoje nós temos a possibilidade de reverter uma OAB, que do ponto de vista da alternância de poder está parada, é vergonhosa, o grupo está há muitos anos. Do ponto de vista das coisas simples da advocacia, do dia a dia, não está olhando mais para eles. E terceiro, do ponto de vista dos debates importantes para a sociedade, é absolutamente omissa, covarde propriamente dita, não vem para o debate. E um exemplo mais recente, essa grande investigação de suposta corrupção judicial que existe hoje sobre o nosso Estado. E o presidente atual não veio a público dizer uma palavra de fé e de esperança. Você parece que esteve com ele alguns dias. Eu acredito que ele não deu uma mensagem pessoal dele para além de emitir uma nota, estou dizendo na sua entrevista, porque no debate público, fora da sua redação, ele não fez nada. Além de uma nota, no estilo do Conselho Federal, quando o ministro Alexandre de Moraes viola prerrogativas de advogados, uma notinha, constituiu uma comissão para acompanhar sob o ponto de vista de proteger prerrogativa de advogado, que é investigado, isso está certo mesmo, e pedir cópia da investigação para o Supremo Tribunal Federal. Você acha, Paulo, que o Supremo vai dar cópia de investigação? E não é nem isso que nós estamos precisando. Nós precisamos de um presidente que tenha respeito pelo poder, mas que não esteja muito preocupado em desagradar o poder. Por quê? Porque ele tem que ser altivo e corajoso e vir e dar uma mensagem de fé e de esperança para a gente, que é o OAB, que a nossa instituição repudia esse tipo de assunto, que é muito delicado, que é muito doloroso, e isso não está acontecendo. Como é que você avalia essa pesquisa de um veículo de comunicação que liberou há umas 2 semanas atrás lá em Campo Grande, colocando o outro candidato bem à frente? Paulo, o que dizem é que o candidato à situação é muito próximo ao poder e à imprensa.
Eu custo acreditar nisso. E essa pesquisa, como você acompanhou e você vai poder confirmar aqui para os ouvintes, ela foi colocada com votos válidos. Sim. Historicamente, quem usa votos válidos em publicação de pesquisa é uma pessoa que está enganando os outros. Na mesma pesquisa você leu e verificou que os indecisos são de 40% a 45%. Sim. A eleição não está definida. O que eu avalio da publicação dessa pesquisa é que o modo como ela foi publicada é o modo como a gestão atual vem administrando, tratando os temas de maneira truncada. E se eles fazem isso na publicação de pesquisas, é o modo como eles estão administrando a OAB também. Pensando só no seu próprio viés, no seu próprio interesse, se manter no poder a todo custo. Como eles dizem, nós temos o apoio de 31 subseções, assinar uma planilha. Qual autonomia uma subseção tem hoje para dizer que apoia a seccional? Como seu filho, Paulo, pode chegar para você e dizer, pai, eu te apoio no que o senhor está fazendo? Se ele depende integralmente de você. Qual a independência ele tem para te dar o apoio? Não tem independência, zero. Então essa avaliação que você me pergunta, como eu avalio essa pesquisa na qual ele estaria muito adiante? São votos válidos e é vergonhoso o modo como eles publicaram essa pesquisa. Bom, para a gente finalizar, a gente está falando muito em renovação. E aí nós estamos falando desse jovem advogado. Esse advogado que está entrando no mercado agora e aqueles que irão entrar no mercado. Em Três Lagoas nós temos 2 grandes faculdades que colocam no mercado aproximadamente aí 100, 150 advogados todos os anos, né? E também na nossa região. E aí, o incentivo da OAB na sua gestão para esses futuros jovens advogados? Bem, do ponto de vista do jovem advogado que está entrando no mercado de trabalho, a partir do momento em que ele se inscreve nos quadros da OAB, todo esse problema é nosso, é da instituição. Nós precisamos abraçar e acolher todo mundo, em dar qualificação, em dar suporte para que esse colega advogado possa prosperar, possa crescer na profissão. Existe uma crítica e você passa de alguma forma por ela, no modo, inclusive, como você apresenta o seu questionamento, de que existe muitos cursos jurídicos, muitas faculdades de direito, que se produz muito advogado. É mais ou menos isso que você quer dizer. Este é um problema mesmo. E a OAB precisa combater essa situação. Fiscalizar não somente a qualidade dos cursos propriamente dita, como também a conveniência de o Brasil continuar produzindo tanta gente, tanto advogado, vamos dizer assim. Ponto. Agora, a partir do momento em que essa pessoa se inscreve no quadro da OAB, eu abraço ela como um irmão de caminhada para a vida toda. E aí nós vamos cuidar da vida dela e vamos, inclusive, ajudar ela a prosperar. Para além do que eu te disse das propostas concretas de mentoria, redução da anuidade e outras mais que a gente já comentou, é preciso, por exemplo, que a OAB abra linhas de crédito específicas, que são simples, inclusive. Nós somos, Paulo, em Mato Grosso do Sul, quase 20 mil advogados. Ela consegue ter essa prerrogativa para abrir essa linha de crédito? É isso que eu estou te dizendo, nós somos quase 20 mil advogados. Pelo menos 40 mil pessoas, concorda? Qual prestador de serviço ou vendedor de produto não tem interesse em fazer um convênio e atender uma massa dessa de consumo? Isso é claríssimo. E para o jovem advogado que está entrando no mercado, 15 ou 20 mil reais de empréstimo para montar um escritório, para comprar mobiliário, para comprar máquina, é uma boa renda, é um bom numerário. E para um jovem advogado, ao mesmo tempo, fazer um financiamento de 5 anos, 6 anos para pagar isso, também é leve. Agora, é preciso que o gestor esteja grudado na realidade e sentindo de alguma forma a dor daquele que está começando. Se a minha advocacia passa a ser muito glamurosa, eu estou preocupado mais em me relacionar com o poder, em participar de outras coisas que são mais lá no alto, eu me descolo do jovem advogado. E hoje é isso que acontece com a gestão atual. A gestão atual deixou de ensinar o jovem advogado a montar seu escritório, desse modo, como eu te falei, prospectar cliente mesmo. Sabe por quê? Estão dizendo hoje que vão focar no empreendedorismo. Diz que os próximos 3 anos, se vencer a eleição, o que não vai acontecer, com devido respeito, que vão focar no empreendedorismo. Por que até agora, eles que estão há 10 anos, estão deixando o jovem advogado a aprender a empreender comprando cursos na internet? Por que não estão oferecendo a ESA? Então, você vê que para além do discurso, as medidas concretas não vieram. Além dessa questão de linhas de crédito, é preciso que o jovem advogado tenha assessoria contábil. É preciso ter um contador na sede da OAB para atender o jovem advogado que paga anuidade. Para ele constituir uma pessoa jurídica, ele não precisa ir contratar no mercado hoje. Tem um profissional contador que recebe uma boa remuneração, funcionário da OAB que preste esse tipo de assessoria. E várias outras medidas práticas para o jovem advogado que no início da carreira não tem fluxo de caixa.
e que está com dificuldade. Aí ele vai para o juizado, porque as custas estão muito altas no fórum. Aí no juizado as sentenças muitas vezes não são bem feitas. Aí vai fazer um recurso. A guia de custo no juizado é 5, 6, 7 mil reais. O que a gente precisa entender é que, para além das medidas próprias que poderiam ser para o jovem advocacia, toda dor de advogado mais experiente é muito mais forte no advogado jovem. E hoje toda a advocacia está abandonada. E obviamente, Paulo, quem sofre mais com isso é o jovem advogado. É esse que está sofrendo mais com isso. Vou te dar alguns exemplos. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, publicada em fevereiro deste ano. Os dados foram coletados entre outubro e novembro. Ela foi contratada e paga pelo Conselho Federal da OAB. O staff da OAB está escondendo essa pesquisa. A seccional está escondendo e o Conselho Federal. Tenho certeza que o presidente atual, quando esteve com você, não te falou dessa pesquisa e não te trouxe ela, porque ela revela dados escandalosos. Por exemplo, 62% da advocacia sul-mato-grossense nos últimos 2 anos utilizou nenhum serviço da OAB. Zero, 62%. Nós estamos vendo que tem inadimplência de 42%. Essas coisas estão ligadas. No Sistema Nacional da OAB, 1/3 dos advogados, Paulo, tiveram prerrogativa violada ou honorários aviltados. O honorário aviltado é quando o juiz fixa abaixo do que a lei determina. Sim. Bem, de todos esses que tiveram alguma ilegalidade cometida contra si, no Brasil, apenas 24% reclamaram no sistema OAB. 76% nem informaram a OAB, porque não acreditam mais na OAB. Poxa, mas eles estão há 12 anos, tem umas pesquisas com votação expressiva, tem apoio de toda a subseção, mas a realidade mesmo da pesquisa que o próprio Conselho Federal fez com a Getúlio Vargas é de que 77% dos advogados que pediram socorro para a OAB não tiveram atendimento, foram deixados de lado. Isso também, a gente pode dizer que pós-pandemia também o advogado não recebeu um apoio, porque o advogado sofreu muito na pandemia também, né? Todo mundo sofreu muito. O advogado sofreu mais ainda por desassistência da OAB. Você vê em vários conselhos, o Conselho de Medicina presta muito benefícios para os médicos. A OAB simplesmente abandonou. A OAB aceitou que o judiciário fechasse as portas e permanecesse nas audiências virtuais, ou que toda essa estrutura programada, implementada de urgência para o judiciário fosse estabelecida sem a participação da OAB, e hoje o advogado sofre com isso também. Lucas, então eu vou encerrar agora, mas eu preciso fazer essa pergunta que não quer calar. Por que o Estado do Mato Grosso do Sul, quando tem concurso público para judiciário, para o Ministério Público, até mesmo para a Defensoria Pública, até mesmo para delegados, a gente vê pouca participação aqui dos advogados, aquele pessoal que tem a formação aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, e a grande maioria oriunda do Estado de São Paulo e outros estados do Brasil? Paulo, eu nunca... Por que será que isso acontece? Sendo franco com você, eu não sei a resposta, mas você me faz essa pergunta e eu entro com algumas cogitações. Bem, muitas pessoas que eu conheço estudam para concurso público. Agora, o fato é que a grande massa de concurseiros, como é em todas as áreas, é de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. De alguma forma, São Paulo tem 44 milhões de habitantes. Não sei se está ligado à quantidade de habitantes que tem lá, a quantidade de pessoas formadas. Agora, outro dado concreto, a estrutura de serviço, mas especialmente a estrutura remuneratória dessas carreiras de Estado, as carreiras jurídicas de Estado do nosso, em Mato Grosso do Sul, são muito melhores que vários estados da federação. Isso eu não tenho dúvida. Então isso certamente faz com que muita gente de fora pense em vir aqui. Venham para cá. E nós temos embargadores, juízes de 20, 30 anos de judicatura, muitos deles de fora. Né? Agora eu não sei o dado, e sinceramente também não me preocupo muito, porque eu vejo que isso de alguma forma não está refletindo diretamente no exercício da advocacia. Mas é uma pergunta interessante que você faz, né? E eu estou partindo do dogma de que o que você está falando é um dogma, é uma verdade, né? Sim, sim. Mas eu nunca parei para pensar nesses dados aí, que você mencionou. Bom, Chapa 11, Lucas Rosa, vice Thalita Peixoto. Você já falou um pouquinho da Thalita, já apresentou a Thalita para a gente. Deixa a sua mensagem agora para os advogados de Três Lagoas, da nossa região, que estão ouvindo, para dia 22 votar certo. Obrigado. Nessa caminhada, nós estamos propondo mesmo a restauração da nossa OAB. A nossa candidatura, como eu disse, não é uma grande oportunidade, é uma necessidade. Eu estou sofrendo na minha advocacia da mesma forma que você. A CPE está me atrapalhando muito, eu não tenho um telefone para ligar lá. Os juízes são unânimes em dizer que está atrapalhando a judicatura deles, o juiz de primeiro grau. As custas judiciais também estão me sufocando, eu tenho deixado de ajuizar muita ação porque os clientes não animam mais e quando vão para o juizado é uma dificuldade enorme, nós sabemos do que estamos falando. E de outro lado eu sinto vergonha de ver o meu presidente da OAB hoje
não vindo para o debate público se posicionar sobre essa grande investigação de suposta corrupção judicial, como se ele estivesse acanhado, amedrontado. Eu preciso de uma OAB que volte a ser a minha retaguarda, que cuide de mim, que estou com a barriga no balcão. E é por isso que a minha candidatura foi colocada juntamente com vários outros valorosos companheiros, a sua grande maioria de jovem advocacia, como é a doutora Thalita Peixoto, a minha vice-presidente, que é uma advogada jovem de Dourados, tem menos tempo de advocacia que eu e menos idade também. Eu tenho 36 anos e 14 anos de advocacia. Como é o caso também da doutora Janaína Pouso, uma jovem advogada de Corumbá. Nós precisamos fazer a OAB voltar a olhar para aquilo que é básico, para o simples, para o dia a dia. Volto a dizer, não estou preocupado em saber quem é o próximo desembargador do 5º Constitucional. Eu estou preocupado em saber se a OAB-MS vai debater CPE, vai debater as custas judiciais que estão muito altas e se a OAB-MS vai enfrentar esse tema polêmico de eventual corrupção, o que não está acontecendo hoje. Nós temos muitas outras propostas. Eu convido a todo colega advogado a visitar o meu Instagram, ADV Lucas Rosa, onde tem muitos vídeos a respeito da nossa caminhada. E peço para você, se tudo isso faz sentido de alguma forma, vote 11 no dia 22 de novembro, vote numa renovação, numa OAB para todos, e peço ainda que leve a nossa mensagem adiante, se isso faz sentido para você. Muito obrigado, vamos em frente. Muito obrigado, pessoal. Fique ligado, eu volto já já com mais informação para você aqui no Hoje Mais.